Boa noite, bem-vinda e bem-vindo todos os alunos desse nosso curso de Gestão Social Inaciana. Estamos começando a nossa primeira videoconferência Identidade Inaciana, relacionada ao primeiro módulo do nosso curso. Na noite de hoje, para compartilhar com a gente esse módulo, está conosco o padre Pedro Rubens. Pedro Rubens, como vocês sabem, é reitor da Universidade Católica de Pernambuco. Além disso, Pedro Rubens é professor e pesquisador de Teologia e Ciências da Religião, membro do Conselho Curador de Fé e Alegria, presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas, da FIUC, e da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, a ABRUC. Pedro Rubens vai partilhar com a gente essa videoconferência sobre identidade inaciana e, para facilitar a todos os nossos alunos, a todas as nossas alunas, uma coisa interessante na nossa dinâmica de apresentação. A gente dividiu em perguntas. Por quê? Porque assim as perguntas são temáticas e elas poderão ajudar muitíssimo a todos vocês, aqueles que estão lendo o texto, que eu sei que o texto é muito longo, é muito extenso, então o texto pode não ter concluído o texto, então é uma questão do texto, e também pode orientar, sobretudo, para a discussão dos grupos e também para a elaboração dos projetos. Ok? Então, eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês que estão presentes nessa videoconferência, aos 11 alunos presentes, agradecer muitíssimo ao Pedro Rubens, que acolheu esse convite, e passo a palavra para o Pedro, para a gente começar essa videoconferência. Bem-vindo, Pedro, bem-vindo ao nosso encontro. Obrigado, Lucílio, boa noite a todos vocês. É uma alegria e, ao mesmo tempo, eu tenho que começar pedindo desculpas, porque eu quis muito falar com vocês, enviar uma mensagem para dar as boas-vindas a essa nova turma, mas eu tive vários imprevistos, o Lucílio é testemunha, mas, enfim, como havia essa videoconferência, eu disse que seria o momento de dar o meu recado de boas-vindas. Eu queria agradecer ao Lucílio e a todos que colaboraram para que essa nova turma acontecesse. Houve um pequeno atraso no início, mas foi para favorecer a participação de muitos de vocês que chegaram, que houve uma adequação para isso. Isso foi muito importante, e eu queria dizer que essa turma, em relação à do ano passado, cada turma tem o seu perfil, o seu charme, né, e vai ter também seus desafios. Então, em relação ao ano passado, eu acho que houve um avanço na representatividade do Brasil, se tornou um curso mais, nacional, e a partir da experiência do ano passado, também Lucílio aperfeiçoou mais ainda a maneira de propor esse curso, né? E, notadamente, essa questão dos núcleos locais ou regionais, se a gente quiser, vão favorecer para que as dificuldades encontradas online, né, possam ter um encorajamento da presença de cada um que está mais perto. Então, eu desejo a todos, desde já, muito vigor, muita perseverança. Todo mundo que começa um curso online, para quem não tem experiência, acha que vai ser mais fácil. Tem alguma comodidade, mas a exigência é muito grande. Esse curso tem também uma bibliografia densa. Ele, na verdade, no Brasil, teria um valor de especialização. A carga horária é maior. E a gente vai cuidar disso no futuro. Por enquanto, bem-vindos a esse curso e bem-vindos e obrigado por aceitar esse desafio. Vamos às perguntas, Lucílio. Vamos embora. Primeira pergunta sobre o paradigma inaciano, sobre a vida de Santo Inácio, né, a história de Íñigo. Né? No início dos estudos da vida de Santo Inácio, foram apresentados vários pontos referentes à sua biografia. Para você, quais desses pontos são fundantes para não somente compreender o modo de proceder da companhia, mas, sobretudo,
de fazermos a releitura de nossa vida a partir de uma leitura inaciana? Bem, eu proponho responder em duas partes. Uma primeira falando dos traços biográficos marcantes, né, na vida de Inácio. E segundo, de que forma essas experiências elas foram fortes para ele, mas elas foram também modelares, elas foram paradigmáticas, exemplares para todos nós, certo? Eu diria, entre os traços da biografia de Inácio, há uma primeira que é um homem de desejos, um homem de grandes desejos. Então, primeiro ele teve esse desejo de ser um grande cavaleiro medieval. Esse ideal de cavaleiro medieval não tem nada a ver com os militares. Muitas vezes a gente diz, Inácio é muito militar, os jesuítas são muito militares. Quem conhece de perto os jesuítas sabe que não tem muito militarismo, né? Mas tem uma disciplina e tem esse ideal do cavaleiro medieval, que para nós, se a gente quiser uma imagem, é a imagem dos três mosqueteiros, aquele escudeiro, aquele fiel ao rei, servindo fielmente ao rei. Portanto, o desejo de Inácio tinha um papel político, mas também era um homem vaidoso, tem vários sinais dessa vaidade, que buscava honras e queria conquistar uma grande dama, também tinha o seu lado romântico, né? Mas um cavaleiro medieval, e dentro desse imaginário, o homem da sua época, ele tinha grandes desejos dentro dessa visão medieval espanhola, ou basca. Mais uma bala de canhão quase o matou, eles perderam a guerra, foi um fracasso que acabou matando algo em Inácio, matou o homem velho, vamos dizer assim, e fez surgir um homem novo, mas com outros desejos. Então, isso não mudou Inácio. Ele não deixou de ser um homem de desejos, mas os desejos se deslocaram, né? E aí é muito interessante a gente perceber isso. Isso eu estou chovendo no molhado para alguns, ou para os jesuítas, mas eu estou tentando uma outra maneira de dizer. O desejo de servir a Jesus, então, agora, o cavaleiro medieval olha para um rei, mas não mais um rei da Espanha ou de um país basco, fiel, como cavaleiro, então os valores permanecem, mas ele depõe as suas armas diante de Maria, a nova dama, agora vamos dizer assim, a mãe de Deus, e então reaparecem todos os desejos do mosqueteiro, cavaleiro medieval Inácio, mas tudo convertido, orientado para outra direção, né? Mas eu acho que é muito importante a gente perceber que os desejos continuaram os mesmos, certo? Assim, só houve uma reorientação. E isso aparece fortemente na espiritualidade inaciana, até mesmo na oração. Então, quando a gente vai rezar e não tem vontade, ou está com preguiça, ou com sono, né? A Inácio adverte. Então, a gente tem que pedir o desejo de desejar, o desejo do desejo. Ou seja, nem para rezar um jesuíta ou alguém que segue essa espiritualidade inaciana pode viver sem desejo. Então, o problema não está no desejo, inclusive o problema não está nos grandes desejos, mas assim a maneira, o que a gente vai fazer com eles. Então, é importante porque muitas vezes a gente pode querer combater um desejo porque julga que ele não é bom, e só que a gente amortece o desejo, não pode amortecer o desejo. Então, esse é um primeiro, digamos, aspecto importante da espiritualidade, e que isso deve perpassar toda a vida, inclusive a questão da gestão, né? Segundo aspecto, eu diria, para responder a pergunta, Lucília, eu diria Inácio é um homem teimoso, muito teimoso e estratégico. Ora, quando eu digo essa palavra, que é teimoso, dito assim, a pessoa diz, então isso é um defeito. A teimosia pode ser um defeito. Mas veja por onde é que eu estou indo. Ele não desistia fácil, nem dos seus desejos, nem das suas ideias.
Por exemplo, ele queria ir a Jerusalém e foi. Resolveu estudar para se preparar melhor e assim o fez. Mas veja, ele planejou o dia, tudo para ir a Jerusalém, venceu cada etapa, cada dificuldade. Naquela época não era uma questão simples, precisava da autorização do Papa. E lá em Jerusalém tinha todos aqueles guardas dos lugares santos, que eram os franciscanos, etc. Ele foi proibido de voltar a um determinado lugar para poder conferir o lugar de onde Jesus teria pisado a última vez para subir aos céus, coisa assim. Ele fez tudo escondido, correndo riscos, mas fez. Então, assim, era teimoso ao extremo. No entanto, depois de tentar tudo, quando não dava para ficar, como não deu para ficar em Jerusalém, ele voltou e refez os planos. Então, é interessante ver que essa teimosia, ela não é um simples cabeça dura, mas é alguém que é capaz de refazer seus planos, refazer suas estratégias diante de uma dificuldade que, vamos dizer, que não tem como escapar, né? Mas teimar até o fim. Aí depois eu vou desenvolver um pouquinho como é que eu vejo isso. Terceiro aspecto, só para começar, 3 aspectos para começar assim a refletir. Inácio é um aprendiz da própria experiência. Então, por exemplo, a sua teimosia tinha um fundamento, né? E esse fundamento a gente pode traduzir a partir de um ditado que ficou atribuído a ele. Não sabe se era dele, se já existia na época. Em todo caso, fazer tudo como se dependesse unicamente do seu esforço, ou do meu esforço, mas sabendo, na hora H, que em última instância tudo depende de Deus. Então, esse axioma, esse ditado, né, explica um pouquinho a teimosia de Inácio, dá um certo fundamento, né, da teimosia de Inácio. Né? Então, fazer de tudo. Enquanto eu tiver força, eu tenho que fazer tudo que depende de mim. E aí a gente mede as nossas forças pela nossa teimosia. E depois, se não der certo, ao invés de ficar frustrado, ele diz, não, depende de Deus, não era o momento de isso acontecer. Então, não significa desistir fácil, mas também não ficar frustrado quando as coisas não acontecem. Então, esse método, finalmente, ele desemboca naquilo que a gente chama dos exercícios, é fazer exercício. Tudo na vida a gente aprende fazendo exercício, né? Eu estou com uma vida muito sedentária, agora o médico disse que eu tenho que fazer exercício, então eu tenho que fazer algo monitorado para poder voltar a caminhar e tudo mais. Então, tudo é exercício. Então, Inácio passa dos exercícios físicos aos exercícios espirituais. Mas, na vida toda, ele percebe que é fazendo exercício que a gente pode, que a gente aprende, né? Enfim. Aí, com o passar desses traços que são biográficos dele, para que a gente chama paradigma. O que nós podemos tirar como proveito desses traços de Inácio? Olha que eu não estou falando nem qualidade nem defeito. Cada um dos traços que eu dei tem um lado de qualidade e tem um lado defeituoso, né? Eu gosto muito da ideia, uma ideia também medieval, da época de São Tomás de Aquino. O que é um defeito? Defeito é uma qualidade mal trabalhada. Então, assim, às vezes a gente tem um defeito e se a gente trabalha bem, isso pode dar frutos enormes, né? Para o bem dos outros. Agora, o defeito, então, é essa qualidade mal trabalhada. O que é uma qualidade? Talvez seja um defeito bem trabalhado. Então, sempre tem um exercício a gente fazer. Nisso eu chego aos paradigmas. O que eu vejo como paradigma? Não se trata, né? A biografia de Inácio é uma, a nossa biografia é outra. Então, como eu posso pegar o modelo de alguém de outra época, para a minha época, para outra biografia, para outro jeito de ser? Então, é claro que não se trata de imitar Inácio, aliás, não se trata de imitar ninguém, nem mesmo Jesus Cristo. Se trata de aprender com ele e tirar proveito. E aí, no caso de Inácio, como aprender
a fazer dos nossos desejos, do nosso jeito de ser, da nossa experiência, o ponto de partida para transformar a vida nossa, e através do trabalho social, a gente quer trabalhar, tem a pretensão de querer trabalhar, de transformar a vida dos outros. Então, Inácio, de fato, tinha grandes desejos, nem todos louváveis. Honestamente, cá para nós, cá entre nós, os desejos de Inácio eram bastante altos e eram mundanos, honras, poder, né? Todos voltados para si mesmo. Então, a conversão não é arrancar isso dele, mas vai ser direcionar para outra linha, né? No entanto, é interessante observar que ao invés de Inácio ter censurado os próprios desejos, ele mudou a direção. E isso fez com que até os defeitos dele fossem colocados a serviço do outro. Isso é fantástico. Confesso que eu acho fantástico isso. Não é questão de escolher qualidade e defeito. Tudo você coloca a serviço do outro. E até um bom defeito ele pode ajudar, né? Então, a pergunta que fica para nós, para tirar proveito, quais são os nossos grandes desejos? Eu até arriscaria dizer antes, será que nós ainda temos grandes desejos? Porque o bombardeio é tão grande, né? As análises de conjuntura podem assim, amortecer o nosso desejo. Então, importa a gente ter uma reserva de desejos e não quer dizer que tem que realizar na próxima esquina, nem amanhã, mas tem que ter essa reserva. Então, pouco importa se eles são desajeitados ou se eles estão em estado bruto. A questão é pegar o desejo, a meu ver, né, aprendendo de Inácio, e Ana Paula, o ser, agir e pensar se voltou para o serviço do outro, deixando o nosso eu? Inácio fez esse. Sim, pois é. Mas eu digo que o eu dele estava todo. Né? Só que estava convertido a uma outra direção, não estava voltado para si mesmo. É um eu não voltado para si, é um eu aberto para o outro. Porque eu digo, olha, Inácio era muito teimoso, era muito ele mesmo, viu? E deu trabalho. Ele deu trabalho à companhia e tinha certos escrúpulos que eu não sei se ele venceu, mas fez o exercício até o fim da vida. Então, eu voltando a essa questão, eu acho que fica para nós essa questão de trabalhar o que nós somos e transformar a pedra bruta que nós somos numa obra de arte. Por exemplo, os artistas fazem isso de uma forma magnífica. E às vezes a gente nem reconhece a arte, mas ele resolve deixar a pedra bruta e ele vê arte naquilo. Então, se a gente fizesse isso conosco, eu acho que a gente mudaria o nosso olhar sobre nós mesmos. Tirar proveito até dos nossos defeitos, é o que eu digo, né? Eu estava dizendo. Muitas vezes nós gastamos energia demais querendo mudar o nosso jeito de ser. Como eu dizia, Inácio teimoso. Não se tratava de deixar de ser teimoso, nem de eliminar a teimosia, mas colocar essa teimosia a serviço do outro. Então, alguém que é teimoso pode passar a ser perseverante, não larga o osso. Diante da dificuldade, não desiste fácil, porque é teimoso. Batalha até conseguir. Enfim, não se trata de defeito ou qualidade, se trata o que a gente está fazendo com o que nós somos. Ele também era calculista, planejava suas estratégias, era disciplinado como um bom cavaleiro medieval, mas ao invés de censurar esse jeito de ser, ele colocou isso na boa direção. Será que a gente não é muito censurador? A gente acaba amortecendo as nossas próprias forças, ao invés de orientar tudo isso para a missão, por exemplo. É um proveito que a gente podia tirar dessa maneira de abordar Inácio. E a questão de aprender com a própria experiência. No caso de Inácio, não é a mesma coisa do que a gente diz no ditado popular, aprender apanhando. Porque a gente pode apanhar e ficar traumatizado, né? Mas significa primeiro a gente viver intensamente. Inácio era intenso. Ele devia morrer de cansaço à noite, porque era muito intenso. Mas ele gostava, num segundo momento, de refletir sobre o que acontecia e colocar isso à luz da vontade de Deus, para poder tirar proveito, para poder fazer disso uma maneira de viver a partir de então. Então, esse exercício constante fez dele uma pessoa experiente, né?
Então, o fato de ter escrito e partilhado depois a sua experiência fez com que a gente tivesse um belo testamento, né, nos exercícios espirituais, no diário espiritual, nas cartas e outros escritos. Então, eu tiro daí que a gente muitas vezes deixa a nossa experiência pela metade. O que quer dizer? Quando as experiências são ruins, o que a gente quer fazer? Esquecer. E quando elas são boas, a gente até comemora, mas a comemoração é muito rápida, porque a gente já passa para outra coisa. E quem trabalha em obra social comemora pouco, né? A gente é muito crítico e acaba deixando de comemorar. Ora, não tem nada mais anti-inaciano do que não saber agradecer e comemorar bem aquilo que a gente conquistou, cada passo, por menor que seja. Então, esse refletir sobre cada experiência, seja ela agradável ou não, colocar isso diante de Deus na oração, é a melhor forma de tirar proveito e aprender com tudo aquilo que nós vivemos. Mas aí, Lucílio, eu acho que, não sei se respondi, mas já falei bastante. Vamos então agora a questão do discernimento, né? Já que entramos nessa questão dos defeitos, né? Saber fazer uma releitura, entra a questão do discernimento, a ação do Espírito em Inácio, né? Das mais diversas experiências que Inácio viveu, desde a sua vida mundana até a sua morte como primeiro geral da Companhia de Jesus, o que podemos tirar proveito dessa experiência do discernimento que tanto ele aplicou em sua própria vida? Eita, é muita coisa, né? Vamos ver como é que a gente vai fatiar o elefante e comer bife a bife. Não, muito densa a sua questão. Eu acho que tem que fazer algumas distinções, algumas coisas para esclarecer melhor. Veja, discernir, o discernimento é diferente do que decidir entre o bem e o mal. Decidir entre bem e mal é uma questão de bom senso, né? Discernir é entre o bem e o bem maior. Aí já é mais complicado. Escolher entre duas coisas boas, né, é mais difícil. A gente faz essa experiência quando vai comprar uma roupa. É uma experiência quase que banal. Entre escolher duas coisas que a gente quer. Mas no caso aqui, entre o bem e o bem maior. Então, aí é que é necessário você buscar e dar tempo para decidir melhor, porque é uma coisa mais sutil. Então, esse desejo infinito de Inácio de ir além, que a gente chama de mages, buscar sempre mais, superar-se a si mesmo o tempo todo, coloca a gente dentro do exercício de discernimento e de crescimento. Aí não se trata, pelo fato de buscar o mages, né, de uma insatisfação, né? Uma insatisfação infeliz, é quase redundante dizer isso. Mas é uma alegria que satisfaz pelo que se conseguiu, mas a gente quer ir mais longe. Então, é um tipo de insatisfação que não corresponde com aquela pessoa que está resmungando o tempo todo. Não significa que a pessoa não está contente, né? Mas ela não está satisfeita. Ela está contente, celebra a cada momento, mas quer ir além. Como nós sabemos, tem um tempo para tudo e para uma decisão também tem um tempo. E quem trabalha em obra social, né, às vezes tem que decidir rapidamente. Aí que a gente possa se consolar, ser consolado com o que dizia Padre Ávila, um grande jesuíta, o único jesuíta que eu saiba, da Academia Brasileira de Letras, e era muito fino. Ele dizia, criticando a nós jesuítas, longos discernimentos, precipitadas decisões. O povo diz isso também, né? A gente fica cozinhando galo demais, então perde o vigor e acaba tomando uma decisão por exaustão. Então o discernimento também não é isso. Agora, trata-se, para se aproximar um pouco dessa questão do discernimento, uma maneira é ver os prós e os contras, né? E pesar na balança antes de tomar a decisão. E é muito importante ver os frutos, assim, imaginar que frutos daria pró ou que fruto daria contra, certo? Então, o discernimento ele é colocado na linha de uma boa decisão, mas ele tem também um tempo, a gente não pode gastar o tempo demais, porque esgota e acaba vencendo pelo cansaço.
Mas em alguns momentos, uma boa decisão pode ter consequências desagradáveis, né? Aí no trabalho social, vocês sabem muito bem que isso acontece muito. A gente decide, a partir de uma convicção, achou que era o que devia fazer naquele momento. Em todo caso, os frutos não são bons. Então, importa sempre num discernimento pensar numa avaliação, pode ser uma autoavaliação, uma avaliação dos frutos. Aí eu vou pegar 3 exemplos de Santo Inácio para poder ver que ele batalhou muito, foi elaborando essa coisa de discernimento aos poucos. O primeiro caso de discernimento de Santo Inácio é o discernimento da mula. Foi a mula, o jumento, que decidiu. É um famoso caso em que ele estava numa estrada com um peregrino e o cara falou mal de Nossa Senhora. Então ele pensou em matar para poder defender a honra de Nossa Senhora, como um bom cavaleiro medieval, né? Aquela questão da honra e tudo mais. Só que matar é pecado. Então ele ficou, o que eu faço? O que é mais grave? É matar ou não defender a honra de Maria, o que seria uma omissão grave para ele. Então, na dúvida, ele não soube decidir, ele estava muito verde ainda. Então, ele chegou na encruzilhada e aí, nessa encruzilhada, ele disse, bom, eu não tenho condições de decidir, tomar decisão, eu vou soltar o cabresto, as rédeas da mula, para onde ela for, eu deixo ela ir. E se ela for na direção daquele cara, daquele peregrino, aí ele está morto. Então a mula pensou melhor do que ele, foi na outra direção e ele ficou em paz. Ou seja, tem muita gente que passa a vida toda no método da mula, né? O que a mula decidir, eu sigo. Mas esse Inácio também passou por isso, mas ele percebeu que não podia ficar à mercê da mula, né? Então, teve outra decisão importante para Santo Inácio, foi em outro contexto, em outro tipo de encruzilhada. Ele costumava pregar em praça pública, ou então tomava refeições na família, como o pessoal gosta de convidar a gente para refeições, é muito agradável. A conversa normalmente é sobre assuntos cotidianos, mas depois as pessoas começam a colocar assuntos mais densos, mais sérios, mais importantes, dúvidas e tudo mais. E Inácio adorava fazer isso. Mas é o tempo da Inquisição, né? E ele foi convidado a ficar encarcerado. Os dominicanos acham que ele não ficou preso, foi um hóspede especial, que ficava numa cela. Mas assim, era numa cela de um convento. Mas ele teve que ser interrogado antes de ser liberado daquele convite. E aí perguntaram a ele, o que você ensina? Aí ele disse, olha, o que eu ensino é sobre virtudes e vícios, né? Eu ensino o que é virtude, para a pessoa abraçar a virtude, e os vícios para as pessoas combaterem e eliminarem. A segunda coisa que perguntaram a ele, sim, mas como é que você ensina isso? Você aprendeu de quem? Aí a pergunta aqui é uma bela armadilha. Porque se Inácio dissesse, eu aprendi diretamente de Deus, do Espírito Santo, inspiração divina, então ele seria confundido com o que chamava na época de alumbrado, que é uma espécie de carismático daquela época. Pessoa assim muito animadinha demais, sem... E aí a outra possibilidade dele ensinar aquilo seria se ele houvesse estudado teologia. Como ele não havia estudado teologia, e se ele dissesse que foi inspiração divina, ele seria julgado pela Inquisição, porque esses alumbrados eram perseguidos pela Inquisição. Então, quando ele percebeu essa encruzilhada, ele disse que não falaria mais sobre esse assunto. Então, muitas vezes, a gente tem que chegar um momento e dizer, sobre esse assunto eu não falo mais com você. Já me aconteceu isso na vida. Não, sobre esse assunto, porque se eu continuar a falar, eu sei que eu vou cair numa armadilha. A gente encontra várias passagens
de Jesus também em situações parecidas. Mas ali Inácio tomou a decisão. Tomou a decisão de estudar para poder saber responder as perguntas. Isso seria uma maneira. Mas não é só isso. É que a experiência que ele tinha não dava conta, quer dizer, a teologia, a maneira de falar da época, de pensar Deus na época, não dava conta da experiência dele. Então ele tinha que aprofundar a teologia para poder traduzir aquela experiência dele. Na verdade, é uma crise de um pensamento teológico, e Inácio estava com uma experiência que ia além da teologia. Aliás, normalmente a nossa experiência vai muito além das teologias, daquilo que se diz de Deus. Mas ele não podia afrontar as autoridades assim. Mas aí foi uma outra forma de decidir, né? A experiência era forte, mas ele não tinha como falar dela. Então foi uma outra maneira de encarar a questão do discernimento. As outras decisões de Inácio, que ele tomou até como geral e tudo mais, seguiu já outra metodologia. Então essas experiências que ele fez foram ajudando a elaborar uma metodologia, né? Que eu resumiria assim, o método do discernimento. É simples o que eu vou dizer, é só uma aproximação, né? Primeiro, usar a cabeça e a inteligência para reunir os elementos que ajudem a melhor conhecer a matéria a ser discernida. Então, a gente tem que pensar um pouco. Todo mundo é capaz de pensar, né, com a própria cabeça e usar a inteligência. Segundo, colocar todos os motivos a favor e contra. Então, você começa a ponderar. É como se fosse uma balança a favor e contra. E, inclusive, vendo no nosso coração para onde vai a nossa vontade. Então, muitas vezes, a primeira parte é pela cabeça, essa segunda parte aqui é um pesar com o coração, né? Terceiro é colocar-se diante de Deus. Então, você está com bastante material, já mexeu nos seus sentimentos, agora coloca isso diante de Deus para ver o movimento do desejo, aquilo que a gente chama as emoções, e para que lado vai a bússola. Vai apontar na direção da vontade de Deus. E quarto, eu diria, é confrontar a sua opinião com a opinião dos outros, buscando o maior consenso possível. Então, esses passos poderiam ajudar a gente a tomada de decisão, né? Assim, quando a gente está em dúvida. Então, cada vez que a gente vai fazendo mais isso, parece que a coisa vai se tornando mais habitual. E a gente vai ficando assim calejado, ou então vai ficando uma pessoa mais experimentada. Isso nunca é adquirido uma vez por todas, né? A prova é que não é pelo fato da pessoa ser mais idosa que ela já vai tomar boas decisões, né? Mas isso ajuda. Agora sobre a pedagogia inaciana, como ela se apresenta, né? Em nossos institutos educacionais, sejam eles de educação primária, superior ou de caráter social, muito se argumentou sobre a pedagogia inaciana. Para você, é possível fazer a aplicação da mesma no cotidiano educacional da instituição? E, se for possível, de que modo se aplica essa pedagogia? Primeira coisa, quando a gente fala, eu acho, em pedagogia inaciana, e até quando a gente fala de educação inaciana, isso tem um sentido de uma formação integral. Não está só ligado a uma instituição educacional e nem está ligado só à educação formal. Então, eu lembrei disso, né, porque é importante a gente perceber. Isso tem aplicação na educação formal, tem aplicação, né, na pedagogia enquanto maneira de ensinar e tudo mais, mas é, antes de tudo, um aprendizado para a vida, né? É a formação do ser humano como um todo, né? Que assume a dimensão educativa, mas também a dimensão moral, pessoal, coletiva, etc. Então, a pedagogia inaciana deveria ser vista nessa amplidão, e não só aplicada assim às nossas obras educacionais, nem só a educação formal, né? Assim como a educação é para a vida toda, enfim.
Então, falar de pedagogia, eu diria que supõe um princípio, um método e uma perspectiva. O princípio básico, que fundamenta toda a educação jesuíta, toda a formação da pessoa, é a possibilidade, e aí a visão inaciana, de que o ser humano ele muda o tempo todo, ele pode mudar o tempo todo. Então, essa possibilidade de transformar as pessoas e as realidades. Então, não tem aquela história de pau que nasce torto, morre torto. Não. Primeiro que uma pessoa não é um pedaço de pau. Segundo, é que não é assim, não é essa visão do ser humano que Santo Inácio tem. Né? Ou então gente que diz, olha, eu já tentei de tudo, mas de fato sempre foi assim e vai continuar sendo. Também não. A realidade pode mudar. Né? Pode mudar. Inclusive, a gente ter uma atitude dessa muda a realidade. Muda no sentido negativo, que as pessoas ficam paralisadas. Se alguém toda hora diz assim, eu sou assim e acabou. Então como é que você vai? Ela não acredita que pode mudar. Então qualquer coisa que você disser, ela vai rebater, ela não vai permitir o diálogo. E assim também a visão que se tem do mundo. Muita gente diz, tudo foi assim, finalmente, vai para frente, vai para trás, mas tem um ciclo, a coisa volta a mesma coisa. Tem gente que acha que o mundo não muda muito, vai mudando o aspecto exterior, mas as pessoas não mudam, não há progresso na humanidade. Não é essa a visão de Santo Inácio. Então, a visão dele, e aí o princípio básico da educação, a gente educa, a gente se forma, a gente se questiona, porque é sempre possível mudar a nós mesmos e mudar outras pessoas e mudar a realidade, qualquer que seja essa realidade. Segundo, para mudar, tem uma metodologia. Como é que a gente muda pessoa e realidade? Não se muda sem pedagogia, sem um método. Né? E aí, muito se falou sobre o método inaciano. Antes se dizia experiência, reflexão e ação. Esse miolo aqui, tá? Segundo, terceiro e quarto, ele depois foi aperfeiçoado. Ele disse, não, antes da experiência, aquilo que a gente chama de experiência, antes tem o conhecer o contexto e a situação, tem um conhecimento prévio. Então é importante no método a gente conhecer antes os antecedentes, os fatores da própria experiência. Segundo passo é o que a gente chama de experiência, mas não é nem a verificação empírica, né? Eu vou comprovar se isso aconteceu ou não, mas é aquilo que a gente chama de vivência, empatia, no sentido mais existencial, o termo experiência aqui. E o terceiro passo é refletir. Refletir também não é uma questão intelectual, é uma questão de compreensão e de aprendizado com a reflexão. Refletir, a própria palavra é interessante, porque é você se voltar para, né? Refletir, voltar, flexionar sobre algo que você já conhece. Quarto passo seria tomar a decisão ou agir de forma sensata. Isso nos distancia do ativismo, não tem os passos anteriores para decidir. Então não pode viver correndo feito doido, não é? E tomar decisões imediatas, porque isso pode ser dramático. Daí a função do discernimento. E por fim, quinto, algo que a gente foi percebendo, que é a questão de avaliar cada passo. Então, a gente pode avaliar o processo, pode avaliar os frutos, mas também cada passo que a gente deu, não é? Para poder... A gente não evita todo, não elimina todo o risco, mas depois de uma boa experiência ou de uma má experiência, a gente analisar, avaliar, pode diminuir a incidência negativa ou pode ajudar numa próxima experiência. E por fim, como eu dizia, então tem um fundamento, tem um método e tem uma perspectiva. Perspectiva, na verdade, volta àquela questão da transformação das pessoas e da realidade, o sentido que já foi dito, né? Então, o objetivo da educação jesuíta, segundo a pedagogia inaciana, é o desenvolvimento global da pessoa, que conduz a uma ação inspirada pelo Espírito
e a presença de Jesus Cristo, Filho de Deus e homem para os demais, para os outros. Então, a educação jesuíta, ela está orientada para a formação de valores humanos. Ela está orientada para a humanização da gente, né? Então, é interessante a gente ver os passos que o próprio Inácio deu, né? Desde o discernimento da mula até o discernimento do geral da companhia, muita coisa aconteceu, né? Então, isso é um processo educativo, é um processo formativo, mas ele visa não só a gente aperfeiçoar o nosso modo de ser, mas configurar a nossa maneira de ser, a maneira de Cristo. Essa é a grande aposta, né? E é o trabalho do Espírito, não é um trabalho só do esforço nosso. É o Espírito de Deus que vai nos modelando a imagem de Cristo. Por que isso é importante? Ora, nós somos a obra-prima de Deus. Então, assim, se a obra-prima de Deus fica assim defeituosa, né? Então é toda a criação, a fé em Deus que fica abalada. Então, nesse sentido, é muito importante a gente ver o processo educativo como um processo de humanização da nossa própria humanidade. E a pedagogia inaciana ajuda nisso aí. Uhum. Agora sobre a nossa missão, a missão de cada um de nós que está comprometido com o nosso trabalho e com a missão também da companhia. Nas últimas cartas e na Congregação Geral 35ª, muito se expressou a necessidade da partilha da missão, isto é, que todos os envolvidos na obra, sejam eles jesuítas, alunos e, sobretudo, colaboradores, devem assumir a missão como objetivo pessoal. Pergunta: de que modo os colaboradores, gestores, professores, coordenadores, etc., poderão planejar e desenvolver uma gestão inaciana? Será necessária a criação de uma nova cultura institucional, um novo paradigma laboral? A pergunta danada, né? Muito densa, e eu não vou responder. Eu vou dar alguns elementos para vocês continuarem pensando, inclusive. Por que eu não vou responder? Porque não tem resposta feita ainda, né? Então vamos analisar um pouquinho alguns aspectos da missão. Eu vou bagunçar um pouquinho. Vocês têm coisas escritas, muito bem organizadas. Eu vou por outro lado, tá certo? Que é a minha própria reflexão que está ainda caminhando. Então, a linguagem da missão, como toda linguagem humana, ela é bastante ambígua. E quando se trata de uma realidade humana, já há muita ambiguidade. E quando a gente pega isso no lado espiritual, religioso, aí a ambiguidade aumenta. Porque a gente coloca um verniz, assim como se já fosse tudo abençoado por Deus e bonito por natureza. Não é assim, né? Então isso é uma péssima visão da espiritualidade. A espiritualidade não é um verniz que doura, ou uma maneira de dourar a realidade. Ao contrário, a espiritualidade é algo que vem de dentro, né? Então, se vem de dentro, ele vem com tudo que é humano. Por isso, a gente tem que distinguir algumas coisas e discernir constantemente, distinguir conceitos, distinguir coisas, para poder discernir constantemente o sentido da missão. Não somente na sua finalidade, o fim da missão, qual é o objetivo de uma missão, mas também os seus meios. Aí, vamos começar então esse exercício, né, que é só uma maneira de começar e depois eu fico aberto para perguntas. A primeira coisa que a gente tem que distinguir para poder discernir e encontrar encontrar a boa relação, a justa relação, uma relação ajustada entre meios e fins. Os fins não justificam os meios, isso é quase que banal. Os meios não podem determinar o sentido mais profundo de uma missão, apesar de serem quase que indispensáveis. Mas a missão ela não pode depender de meios. E aí a gente vê como muitas vezes com poucos meios se realiza melhor uma missão do que às vezes quando a gente está nadando em bons meios, né? Então, enfim, essa relação
ela tem que ser ajustada. Não é só questão de demonizar um e pelo outro. Na gestão dos trabalhos sociais, muitas vezes nós focamos no fim, na finalidade, nas boas intenções. Mas nós somos meio idealistas em relação a buscar os meios. E, no entanto, é importante que eles sejam cuidados, sejam buscados, né? Porque senão a gente também não vale aquela pessoa que vai chegar, que só fala dos meios, né? E desmobiliza a nossa motivação para a missão. Então, veja que tem uma relação que é bem complicada. Então, não se trata somente, quando a gente fala de meios, de recursos financeiros, mas também de recursos humanos. Isso é meio também. Não se trata somente de buscar resultados, como muitas vezes, se não deu bom resultado, não pode não ter dado bom resultado, mas o processo foi bom. O processo pode ter sido um bom resultado. Fazer um bom procedimento, às vezes, é melhor do que ter um bom resultado, né? Porque você não consegue aquilo que você queria, mas você ganha pessoas, você ganha a adesão de pessoas. Isso é fantástico. Claro, dúvidas e comentários no final, né? Não se trata somente de fazer o bem aos outros, mas cuidar das pessoas, né? Inclusive daquelas que estão trabalhando conosco em vista de outros. Então, muitas vezes, como a gente está trabalhando para o bem dos outros, parece que a gente é uma máquina de boa vontade e que tudo que a gente faz, né? Não, a gente tem que cuidar da gente mesmo. Eu não sou um bom exemplo disso, não. Estou dizendo aquilo que eu busco, né? Ou seja, eu cuidar de mim mesmo, eu não cuido muito. Mas se a gente não cuida da gente, que está trabalhando com pessoas vulneráveis, então a dificuldade pode ser catastrófica, porque a gente tem um poder, sobretudo quando a gente trabalha no social. O poder do trabalho social é enorme. Distinguir missão e trabalho para melhor relacionar um e outro. É outro ponto que eu deixo para reflexão. Não se pode entender uma missão dentro de uma instituição que contrata pessoas sem ter clareza sobre as leis próprias, os direitos, os deveres do mundo do trabalho. Então, não é porque uma instituição tem uma missão fantástica que ela pode se permitir explorar a boa vontade das pessoas, por exemplo, né? Então, é mais delicado ainda quando se trata do trabalho social. Mas toda missão de igreja e tudo mais que envolve trabalho, é preciso a gente ter a clareza das regras do mundo do trabalho e respeitá-las, para poder não abusar da boa vontade das pessoas. Toda empresa hoje, né, isso é comum, define uma missão no sentido amplo e supõe uma certa identificação do trabalhador com essa visão do mundo, com essa filosofia de trabalho. Isso é banal, todo mundo deveria, que trabalha numa empresa, por mais técnica que ela seja, tem uma missão e uma visão. Agora, quando isso fica no emaranhado da fé, do inaciano, isso pode dar um curto-circuito e acabar magoando as pessoas. Então, portanto, nós não podemos espiritualizar, nós podemos, porque normalmente muita gente faz isso, mas nós não devemos espiritualizar o sentido da missão. Isso não é bom fazer. Sob pena da gente confundir as pessoas não sabem mais se elas estão no mundo do trabalho ou se elas estão numa espiritualização. Elas ficam reféns da sua boa vontade ou da sua fé. Desrespeitar as leis do trabalho pode cair nesse risco e instrumentalizar a espiritualidade ou instrumentalizar o evangelho. Olha, nós de igreja precisamos refletir muito sobre essa questão missão e mundo do trabalho, porque há curtos-circuitos. Não se trata da questão de processos depois de uma coisa mal feita. É porque quando isso acontece dentro de um pântano espiritual, isso vai interferir, a pessoa pode até perder a fé por uma confusão nesse sentido. Então, eu sou mais pela distinção para depois buscar uma nova relação entre mundo do trabalho, não é, e missão, né? O mundo do trabalho tem regras
e ela é a base, né? Como diziam os antigos, né? A graça de Deus, algo que é espiritual, supõe a natureza. Então eu diria, a espiritualidade da missão, ela supõe o dever cumprido no mundo do trabalho. Então isso é fundamental. Terceiro, eu coloco sob forma de pergunta. Todos colaboradores na mesma missão? Aí a gente tem que ter cuidado. Todos os alunos de uma instituição, elas têm que rezar no beabá da instituição? É uma aposta que a gente está fazendo no aluno. Todos os bons profissionais de uma universidade têm que rezar no credo? Não, ele é contratado para um serviço específico. Ele não precisa estar de acordo com tudo. Mas tem um limite. Tem um limite ético, tem um limite de não atirar no pé, né? Quer dizer, são coisas que a gente precisa refletir. Mas, se há uma hierarquia no mundo do trabalho, que precisa e deve ser respeitada, no sentido de cada um saber o seu papel, sua função e suas responsabilidades, ainda temos muito que aprofundar sobre a missão comum. Então, hierarquia no mundo do trabalho, isso está bem definido e deve ficar bem definido, né? Porque senão a gente se perde, confunde as pessoas e acaba sequestrando as pessoas, a boa vontade das pessoas, ao chamado bem comum ou à missão comum. Se no trabalho voluntário essa colaboração parece mais clara, parece, eu acho que não é, mas em todo caso, parece mais clara, sobretudo nas organizações livres, nas instituições eclesiais, nas obras da Companhia de Jesus, sobretudo quando implica contrato de trabalho, tudo fica mais confuso. Por isso é importante distinguir e discernir. Não há receita simples, inclusive porque essa tensão continua. A tensão é saudável entre missão e o mundo do trabalho. Agora, a cada um de nós pode fazer do meu trabalho uma verdadeira missão. Mas não é o outro que tem que dizer isso de mim. Eu que tenho que fazer esse passo. Então nós temos que superar ainda algumas concepções, nem sempre conscientes, nem sempre bem explicitadas, como por exemplo, a ideia de que todos os que trabalham em instituição jesuíta são automaticamente colaboradores da missão. Muita gente diz, eu trabalho aqui, eu gosto do meu trabalho, eu gosto da instituição, eu gosto dos jesuítas, mas eu não quero ser considerado um colaborador, não. Assim não. Eu trabalho numa instituição da igreja, mas eu tenho algumas questões em relação à igreja. Eu sou um bom trabalhador, mas eu não posso me tornar, assim, automaticamente um colaborador. Então, a colaboração na missão, ela supõe uma outra caminhada que deve ser paralela, digamos, quase ao mundo do trabalho, respeitando, garantindo o mundo do trabalho, mas sem confundir, né? Ou então, a visão de que aqueles que colaboram, que trabalham, são colaboradores, aqui não é colaborados não, colaboradores, aqui é colaboradores dos jesuítas, né? Normalmente a gente dizia assim, né? São os nossos colaboradores. Não são nossos, são colaboradores de quem e de quê, né? Aí eu pego uma frase do Padre Geral, né? Que a gente pode, quando ele esteve aqui na Católica, ele disse, nessa linha, que a gente tem que ter essa coragem de... Não, eu que estou dizendo isso, que a gente tem que ter coragem de tratar melhor e aprofundar esse assunto. Mas o que o Padre Geral disse aqui na Católica? Ele disse que jesuítas e leigos somos todos colaboradores da missão de Cristo na missão de Deus. Ou seja, nem colaborador de Cristo na missão de Cristo é muito evidente. A missão de Cristo é uma missão divina, é a missão do Pai, e o Cristo realiza a missão do Pai. E nós somos colaboradores da missão do Cristo, nessa missão de Deus, mas nós todos somos colaboradores. Então, vejam como a linguagem ela permite a gente de perceber que não está tudo resolvido. Mas é bom que a gente gaste tempo para refletir melhor, para elucidar as ambiguidades, os riscos, esclarecer, porque todos nós vamos sair ganhando.
Tá bom? É isso, Lucílio. Muito bem. Eu já vou apresentar uma pergunta que eu acho que é evidente, uma pergunta quase retórica, mas acho que é bom elucidar e até para ajudar essa questão da colaboração e da missão, como você colocava, a missão institucional que toda empresa tem e a missão da companhia, né? Você acha que acontece com frequência essa confusão das duas missões, por exemplo, para um professor universitário, um professor numa obra, de repente a missão da obra é a mesma missão da companhia, então a coisa fica muito misturada, muito mesclada, e ele não consegue discernir? Pode acontecer isso? Pode, e eu acho que acontece. Agora, eu acho que tem é melhor deixar claro a missão da instituição. Por quê? Aí a pessoa pode se identificar com essa instituição, que é uma expressão da companhia. Uhum. Então, na instituição deveria haver uma tradução, por exemplo, numa universidade. Eu considero que a nossa universidade, as nossas universidades, elas fazem um esforço, e isso não é do dia para a noite, não é por decreto, mas elas vão configurando, elas vão traduzindo aquilo que é da espiritualidade naciana, o que é a missão da companhia, mas traduzindo ao mundo da educação superior, segundo regras do MEC, segundo fiscalizações, segundo uma comunidade, dentro de uma comunidade de pessoas que nem todos são católicos, nem todos são religiosos, nem todos assim são próximos dos jesuítas. Uhum. Mas ele comunga naquela dose, naquele nível. Então, aconteceu muitas vezes aqui na universidade, por exemplo, que a gente foi falar da espiritualidade naciana. E é muito bom de perceber que as pessoas dizem, puxa, mas nós somos assim, nós fazemos isso e não sabíamos de onde vinha. Então, isso eu acho que é muito inaciano, né? Aliás, é muito evangélico, não é? Que a mão direita não veja o que faz a esquerda. Então, eu confesso que eu sou um pouco cauteloso com essa propaganda missionária, inclusive porque a igreja e o cristianismo já viveu épocas diferentes da propaganda da fé, da propaganda missionária, que hoje a gente pode fazer uma crítica. Então, essa propaganda em torno da espiritualidade naciana, isso pode ser uma vulgarização, a gente não é uma McDonald's. Então é algo que as pessoas têm que se sentir convidadas a entrar, elas têm que ter vontade de ir, elas têm que buscar. Né? É um tesouro. Se é um tesouro, quase que tem que ter algo lúdico, que as pessoas possam entrar numa dinâmica de buscar o tesouro. Mas se ela não quer aquele tesouro. Então muita coisa que a gente trabalha com a juventude é isso. Nós temos o hábito de dizer o que é bom para a juventude. Eles recusam na hora. Agora diz que é proibido, eles vão atrás. Então, assim, eu acho que, como eu sou professor de teologia e da revelação, Deus se revelou uma vez por todas em Jesus Cristo e continua a revelação. Até hoje a gente está descobrindo, né, facetas de Deus diferentes. Então, esse movimento da própria revelação divina não é aquela coisa. Por que Deus não disse tudo de uma vez? Isso é a tentação dos apóstolos. Por que tu não dizes logo quem tu és? E aí nós seguiremos. Aí Jesus nunca respondia direto, né? Não. Quem quiser, venha, veja. Então, será que a nossa espiritualidade não é mais essa do vinde e vede? Entendi. Bom, agora chegou o momento das nossas partilhas, das nossas perguntas. Então, através da sala de bate-papo, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta daquilo que foi exposto, pode fazer comentário agora, pode escrever, e a gente fica nesse aguardo, né? E para que a gente possa ir terminando, falta somente mais... vamos colocar 10 minutos, né? Pode ser. Vamos colocar 10 minutos, se houver alguma manifestação, para que a gente possa ir comentando todo esse ponto exposto
pelo Pedro Rubens sobre discernimento, sobre pedagogia inaciana, sobre os paradigmas inacianos a partir da vida de Santo Inácio. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, escreva. Mas agora uma coisa curiosa, Pedro, né? Voltando nesse assunto que você colocou sobre o discernimento, né? É algo que você colocou sobre a questão da experiência, né? Que é a experiência que pode ir aprofundar o discernimento. Só que isso é uma dinâmica diária quase, né? É uma dinâmica de todos os acontecimentos, de todos os eventos da própria vida. Que Santo Inácio, até o final da sua vida, foi manifestando esse discernimento não só para ele, mas também para a própria companhia. Não é isso? É isso. Uhum. Bom, gente, eu não estou vendo ninguém escrevendo, então, antes de terminar, já que ninguém se manifesta, né? Se alguém quiser também enviar por escrito e eu responder, fico à disposição. Perfeito. Eu tenho alguns avisos, enquanto vocês estão escrevendo, vi que duas pessoas estavam escrevendo, mas antes eu tenho alguns avisos, então, para dar para vocês. Eu quero que eu coloquei um fórum já de discussão sobre os grupos regionais. A manifestação de vocês sobre essa questão dos grupos regionais é muito importante. Em que sentido? Em saber de como vocês estão se organizando. O grupo regional, como já mandei no e-mail de orientação, é uma ajuda para vocês. É para que vocês possam ir percebendo como pode ir montando o projeto, né? Agora estamos na fase de sonhar o projeto. Então, é algo que a gente vai montando o projeto pouco a pouco. Então, por favor, não se esqueçam de ver esse fórum e fazer o seu comentário de como estão em contato com as outras pessoas. Ok? Bom, a gente tem a pergunta da Ana Paula. A pergunta da Ana Paula é: o conhecimento se constrói a partir da experiência? Eu acho que há várias formas de construir o conhecimento, né? E uma delas é a partir da experiência. Então, um conhecimento a partir da experiência, ele, a meu ver, ele tem um valor vital, né? Então, não é todo conhecimento que se faz a partir da experiência. Há vários tipos de conhecimento, né? Mas eu digo, esse tipo de conhecimento vital, eu acho que ele nasce da experiência refletida, né? Experiência é o vivido mais o refletido. E temos a questão... Gente, uma questão. Se alguém quiser comentário, pode comentar também. Não é só pergunta, não. Ok? Tá. Se quiser colocar algum comentário. O Jonas. Padre Pedro, gostaria que dissesse algo a mais sobre o papel do desejo na vida de Santo Inácio. Estamos acostumados com uma tradição religiosa que nega o desejo. Muitas vezes pensa-se em um dualismo entre vontade do homem e vontade de Deus. É verdade, Jonas, e é um problema porque esse imaginário está tão contaminado que fica difícil a gente entender o desejo como no sentido da vida de Inácio, no sentido hoje. Veja, Inácio fala de desejo antes da psicanálise, né? Então, assim, não tem essa sobrecarga da psicanálise. E também, quando a gente pensa desejo, finalmente a gente está tão viciado dentro de uma mentalidade sexista que parece que todo desejo, grande desejo, já é algo ligado à sexualidade. De certa forma é, porque a nossa sexualidade não se reduz à genitalidade, isso é outro assunto. Mas as tradições religiosas, elas foram muito puritanistas, né? Que, querendo negar o desejo. Agora, de fato, negar o desejo é negar o ser humano. O problema não é desejar, o problema é você discernir os seus desejos e o que você vai fazer com eles, né? Agora, alguém que se nega ou que reprime seus desejos, aí a gente pode esperar que vai vir um problema cedo ou tarde, né? Então, a gente sabe hoje, com todos os estudos de Freud, que reprimir o desejo não é uma boa educação. Por exemplo, falando de pedagogia, né? Reprimir desejo não é educação. Canalizar desejo, aí
É algo que humaniza a gente. Então, a questão do desejo, a sua pergunta é muito bem colocada, né? A gente tem que redescobrir essa vida de Inácio a partir dos grandes desejos, como eu dizia. Para ele o desejo é fundamental até para rezar. Esse negócio de rezar por obrigação não é da época, não corresponde à mentalidade de Inácio. Você tem que desejar. Diz, mas eu não desejo. Tá bom, então peça a Deus para desejar o desejo de desejar. A esse ponto ele valoriza o desejo, certo? Agora, os jesuítas fomos ficando assim, por conta de mentalidades religiosas, por conta de repressões históricas, sei lá o quê, a gente foi ficando assim meio esterilizado, né? Então, parece que, olha, um jesuíta ou uma pessoa, simplesmente, que não tem grandes desejos, como é que ela vai trabalhar no reino de Deus? Não dá conta, gente. Não dá conta. Como é que vai trabalhar no social, que só tem problemas? Então, ou você tem uma reserva de desejos, ou então você vai ser... o seu desejo fraco vai ser implodido na primeira esquina. A vida é difícil, o trabalho social é difícil, né? Então, o desejo é a nossa reserva de esperança. Quem não tem desejo, dificilmente, certamente, quem está matando, reprimindo seu desejo, também está reprimindo a sua esperança em um mundo melhor, na mudança própria, né? Eu iria por aí, mas o assunto vai longe. Temos duas colocações da Francisca. Primeira, bem interessante a ideia de cuidado, e principalmente da necessidade de comemorar o que fazemos e como fazemos numa obra social. Isso orienta que o cuidador precisa de cuidado. Outro ponto, cuidar de si para cuidar do outro deve ser um princípio, e entendi que esta é a orientação de Santo Inácio. Francisca, é muito interessante a maneira como você está colocando também, e é algo que a gente precisa aprofundar, né? Porque parece que cuidar de si é egoísmo. Parece que a gente só tem direito de cuidar do outro. Só que essas duas realidades são como duas faces da mesma moeda, né? Então, não sei porquê, eu acho até que a gente se culpa, não quer cuidar de si porque quer se voltar totalmente para o outro, né? Eu me policiando algumas vezes, eu me percebo assim, eu estou tão focado, ou tão fissurado, não é nem focado, no meu trabalho, na minha chamada missão, naquilo que eu faço, eu aposto tanto nisso, que às vezes eu não cuido bem de mim. Só que quando eu não estou bem, no caso eu sou reitor da universidade, eu constato que quando eu não estou bem, quando eu estou estressado, olha, é muita gente que sofre, porque depende de mim, porque eu vou dar patada sem perceber. Então, aí a secretária aqui às vezes diz assim, olha, está no tempo de você descansar. Aí eu já sei o que eu estou passando, estou sendo meio grosseiro, que eu estou exigindo demais. Então é como um termômetro. Então essa coisa, quando a gente lida com populações vulneráveis, é pior ainda, porque a gente corre o risco, né, de querer cuidar do outro de uma maneira tão protecionista que a gente está projetando a nossa própria pessoa, os nossos próprios desejos. Ou então, a gente está tão estressado que não tem condições de cuidar de ninguém, né? Mas não quer admitir. Enfim, é um ponto de reflexão. Eu não tenho lição nenhuma a dar a ninguém, é um questionamento que eu me faço, né? E isso tem provocado muito problema na igreja, né? Os padres estressados. Então eles dão uma resposta negativa no momento que a gente podia entender que humanamente ele está estourado, mas só que as pessoas não pegam assim. Diz assim, puxa, como é que ele, um ministro de Deus, faz isso? Aí é um ponto que a gente deveria trabalhar mais, que as pessoas percebam a nossa humanidade. Eu, quando trabalhei com menores, chamava menor abandonado à época, nos anos 80. E aí o psicólogo dizia assim, olha, você não ceda àquilo que eles pedem, você mostra o seu limite. Eles precisam perceber qual é o seu limite. Agora, você não pode bater numa criança. E se você bater, bata assim, da cintura para baixo.
Eram coisas bem rudimentares, mas eu acho que tem intuições, né? O que que a gente pode perceber? O outro, ele tem que perceber o nosso limite. Então, cuidar da gente também é perceber que o outro está mandando uma mensagem, ou também que a gente está dizendo, ó, gente, isso aqui eu tenho um pavio curto. Então, vocês não têm que me aguentar, mas a gente tem que se conhecer melhor, né? Enfim. Uhum. Aí tem o comentário do... Ah, esqueci do comemorar, viu? Bem lembrado, Augusto. Eu fiquei tanto no cuidado que a Francisca tinha falado. É outra coisa que a gente... A consciência crítica, parece que a gente fica tão crítico que se é para criticar, então a gente faz um discurso longo. Para comemorar, a gente faz rapidamente. Isso é um problema. Isso é um problema porque nós precisamos comemorar cada passo, cada conquista, para poder aumentar a nossa reserva de esperança, para poder... para ser agradecidos a Deus, né? Então, no exame de consciência de Santo Inácio, o primeiro ponto não é pensar nos meus pecados, é agradecer a Deus já pelo fato de existir, de estar ali, né, tirando esse tempo, ou pensando, tirando um tempo para mim, diante de Deus, sei lá. Então, essa questão de agradecer é muito importante. E muitas vezes o ativismo, a gente quer produzir, quer fazer o bem, quer fazer isso, quer fazer aquilo, ou então nós somos tão críticos uns com os outros, críticos conosco mesmo, que a nossa capacidade de celebrar é só uma festinha no final, mas a gente não degusta a conquista feita, né? Então é melhor o método das vacas, né? Assim, de comer ruminando aquilo que está comendo. Então é muito importante, sobretudo no trabalho social, a gente, na gestão social, a gente fortalecer a nossa esperança, comemorando cada passo que a gente dá, cada conquista, por menor que ela seja. Uhum. Aí a Silvana tem um comentário também sobre essa questão do cuidado. No dia a dia, acabamos cuidando mais do outro do que de nós mesmos, né? Ela, a Silvana e a Deise fizeram esse comentário. E a Daiane tem uma colocação extensa, que é, a partir da tua fala sobre desejo, penso que só pode desejar quem primeiro se questiona. Qual é o meu projeto pessoal de vida? Quando tenho o meu projeto de vida em mãos e eu sei o que desejo, posso partir para a missão. Um outro santo da igreja, chamado São João Calabria, dizia que, para sermos cuidadores, devemos ser reservatórios e canais, onde somente quando me conheço, posso ser canal de vida nova, renovação e mudança. Pois é, vocês, né, Silvana, Deise e Daiane, assim, estão colaborando com essa reflexão. De fato, é por aí, a gente tem que continuar refletindo, aí a gente vai encontrar na história da igreja, dos santos, nas pessoas que nós conhecemos, as mais simples, esse procedimento tão bonito, né, de cuidado, né? O cuidado que nem pode ser exagerado, nem conosco, nem com outros, senão ele vira protecionismo ou então egocentrismo, mas ele não pode também ser um abandono total de si, como se a gente não... Afinal de contas, se a gente quer se entregar a uma obra, a gente tem que entregar não só os cacos, né? A gente não pode... Às vezes isso passa pelos que dizem que se entregaram a Deus, né? Se entrega a Deus, aí, mas entrega só o caco, né? A pessoa totalmente cansada, estressada. Essa é melhor ficar para você, ao invés de entregar para Deus, né? Então, assim, a gente tem várias armadilhas ou pequenas sutilezas dessa questão do nosso trabalho, nosso desejo, aí daí a questão de discernir, nosso desejo de ajudar o outro, né? O desejo de ajudar o outro, ele precisa ser discernido paulatinamente, ele precisa ser cuidado para que ele possa dar mais frutos ainda, né? Então, mas eu agradeço até a reação de vocês, porque ajuda a gente aí pensando, a continuar pensando nessa linha, tá bom? Eu quero lançar uma pergunta de uma colocação que eu fiz em Brasília para as pessoas que estavam comigo, né, sobre essa questão do curso de gestão social. Eu quero terminar com essa pergunta sobre essa questão dos projetos. Uma coisa que eu colocava para o pessoal de Brasília era: qual o meu sonho?
Isto é, eu só posso pensar num projeto social se eu posso ter a capacidade de sonhar, né? Isso é, o sonho tem que partir de um desejo. O sonho não é algo que eu vou fazer, pode até não ser, o meu projeto pode não ser o sonho que realmente eu quis, mas ter essa fonte primeira de desejar algo para o outro. Então, isso que eu acho que é importante a gente começar já, quando pensar nos projetos sociais, qual o meu sonho? Que sonho que eu tenho para o outro? O que eu desejo para as pessoas para as quais eu estou trabalhando? Aí, Lucílio, é interessante que eu lembro, há 10 anos, houve um problema lá em Vazantes, ou vários problemas, mas de uma escola que ia fechar. Enfim, aí naquela época, o pessoal desejou ser fé e alegria, mas não é um desejo que você tem que passar num conselho, tem que ver todo um protocolo. Então, a gente ganhou umas camisas, aí na camisa estava escrito, Vazantes sonha com fé e alegria, porque a gente não podia usar logo a marca de fé e alegria, só podia sonhar, né? E isso hoje, esse sonho já está com 10 anos e muita coisa aconteceu. Mas o que a gente aprendeu? Eu gostava até de dizer lá no Fé, Alegria e Vazantes. Em Vazantes, sonho é apenas o primeiro passo de uma nova realidade. Aí isso pegou, ficou até poético. Mas se a gente não transforma esses sonhos, como você dizia, né, num projeto, né, então esse sonho vai ficar um idealismo, uma ilusão, pode virar uma ilusão. Né, como dizia Dom Helder, sonho que se sonha só pode virar por ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de realização. Mas eu digo, depois do sonho, do desejo, do sonho, é importante fazer um projeto. Mãos à obra, é algo manual. E testar o projeto, ver quem aceita o projeto. E depois do projeto, a alegria da realização. Né? Mas o sonho é muito, muito importante. E depois de realizar um projeto, a coisa mais urgente que a gente tem é dizer qual é o nosso próximo sonho. Porque senão a gente vai ficar defendendo aquele projeto como se fosse a maior conquista da vida da gente. E é apenas uma realização entre muitas. Bom, eu queria agradecer muitíssimo ao Pedro Rubens, ao nosso companheiro aqui de Recife, que colaborou conosco nessa reflexão sobre identidade naciana. Agradecer muitíssimo também a todos as alunas e alunos do nosso curso de gestão social, que eu sei que alguns tiveram que fazer muitos sacrifícios, né, de horário e tal, para se adaptarem, para estar aqui presente, mesmo que virtualmente. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Algo que eu coloquei no começo dessa videoconferência, a publicação desse vídeo será feita amanhã, pois eu tenho que fazer uma edição, né? Então, a gente amanhã é feriado para nós aqui da Unicap. Então, amanhã, durante o dia, estarei debruçado em cima desse vídeo. E eu queria agradecer muitíssimo a vocês. Comentários, dúvidas, se tiverem outras dúvidas, outras questões, escrevam para o meu e-mail, gsi.brasiltutor@gmail.com. Escrevam para o meu e-mail, que eu passo para o Pedro. Certo. Né? E sugestões para continuidade, né? Isso. Até agora eu só preparei essa provocação de hoje, pensando nas reações de vocês para poder ver como é que a gente vai continuar. Tá ok? Isso. Perfeito. Obrigado muitíssimo, um abraço forte e até a próxima. Estamos conectados e até mais. Tchau. Tchau.